Pode começar. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dando continuidade ao nosso projeto de trazer trabalhos dos nossos alunos das ligas e convidar especialistas para discutir conosco. Então, hoje nós vamos ter um assunto muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nós vamos apresentar o trabalho da Marcele e da Catarina, da Liga da Unigran Rio de Caxias, cuja responsável pela Liga é a professora Marta Rola, queridíssima, que está aqui com a gente hoje, e agradecer muito a presença dela, e a professora Juliane, que teve nossa ajuda aqui nesse projeto, porque ela se prontificou com criança pequena, com bebezinho, ela se prontificou a vir aqui apresentar esse trabalho conosco, vai falar um pouco sobre a doença. Nós hoje vamos falar sobre a adiponecrose, né, no recém-nascido, e vamos ter certamente uma noite muito rica. Então, meu agradecimento especial a todas, a Marcele e a Catarina por trazer esse trabalho que foi apresentado no congresso, depois elas vão falar, a professora Marta, a professora Juliane, e vamos dar início, então, à nossa apresentação, tá bom? Vou compartilhar aqui. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Catarina e antes da gente começar a apresentação, a gente queria mostrar como é que o nosso trabalho ficou exposto no congresso que teve, que é o Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva Pediátrica. Ele foi em agosto e nós decidimos fazer o trabalho de adiponecrose, que foi um relato de caso, lá do Hospital Daniel Lippe, que é do Duque de Caxias. Quem conseguiu até achar esse caso para a gente, trazer, foi uma das integrantes do nosso trabalho, que foi a Maria Regina, que está aqui hoje com a gente. A gente queria agradecer muito ela por ter conseguido, que a gente sabe que a burocracia é complicada para pegar caso assim no hospital. E agradecer o Felipe também, que é um médico que não pôde estar aqui hoje, mas ele que ajudou no processo da gente conseguir conversar com os pais e ganhar autorização para fazer o relato de casa. Aí. Vou colocar agora na apresentação. Fala sobre a LIAP. Sim, vou falar, amiga. Eu vou mostrar o símbolo. E queria agradecer também a LIAP, que está sempre proporcionando essas oportunidades para a gente. Eu, como vice-presidente, a Marcele, como parte da diretoria, a gente adora estar participando de congresso, de trabalho, de evento. Para a gente engrandece muito tudo isso na faculdade, porque a faculdade não é só nota. E a gente poder ter essa discussão enriquecida com essas médicas incríveis é uma coisa que motiva muito a gente. A gente está tão próximo, assim, de pessoas tão incríveis. E agora a gente vai começar a nossa apresentação. Os integrantes dessa apresentação fui eu, a Maria Regina, a Mariana, a Louise e a Marcele, que acho que está todo mundo aqui hoje. E vamos começar. Vamos falar um pouquinho da doença, antes da gente ir direto para o caso que a gente fez, porque a gente achou que ia ser interessante a gente falar um pouquinho sobre a doença antes de apresentar o nosso caso, para dar um pouco de contexto para quem não conhece. A necrose gordurosa do subcutâneo, ou adiponecrose do recém-nascido, é uma policulite rara do período neonatal. Surge geralmente em recém-nascidos a termo ou pós-termo, nas primeiras 4 semanas de vida. E está associado geralmente com trauma obstétrico, estresse perinatal, sofrimento fetal e partos traumáticos. Principalmente partos complicados devido a distócias, hipotermia, hipóxia, asfixia, expiração de mecônio. A gente também já sabe
que diabetes gestacional, abuso de cocaína durante a gestação, pré-eclâmpsia e incompatibilidade de RH também pode estar implicados nessa doença. A patogenicidade por necrose ainda é um pouco conhecida. Não é vastamente, a gente não entende 100%, né? Mas presume-se que seja por conta da hipoperfusão do tecido celular subcutâneo do recém-nascido, que vai agravar a deposição de ácidos graxos saturados, condicionando a solidificação e necrose do tecido adiposo. E também pela perda de calor, né? Essa hipotermia que o RN tem, dos tecidos desse RN induz a cristalização dos adipócitos, resultando também em necrose. Uma das presunções também seria a pressão que a gente coloca no local do trauma na hora do parto, que pode estar associado com ponto de distose e macrosomia, quando o neném, o recém-nascido é muito grande, que vai também potenciar essa região a ter uma necrose gorda, uma necrose gordurosa, né? E a gente vai falar agora um pouquinho das lesões que a gente tem nessa doença. As lesões da adiponecrose, elas são lesões subcutâneas, né, caracterizadas por firmes nódulos subcutâneos e placas. Ela pode ser focal ou extensa e geralmente é precedida por um edema no local. Agora eu vou passar minha palavra para Marcele. E aí, ainda sobre a caracterização das lesões, em volta dessas placas, né, a pele pode ficar eritematosa, pode ter coloração violácea e por algumas vezes isso pode fistular. Normalmente, essas crianças não têm outras alterações no exame físico, além das lesões, né? No exame físico inocente. E aí, nos estudos histopatológicos, eles demonstram que necrose do tecido adiposo, né, que é o que dá nome à doença, com infiltração inflamatória granulomatosa que contém células gigantes, do tipo corpo estranho, e aí foi o que a Kate falou, com deposição de cristais que lembram cristais de colesterol. Geralmente, a doença, né, vocês vão ver a foto mais pra frente, você fica meio assustado, mas geralmente é uma doença que tem um curso benigno e autolimitado, né, ela vai se resolver. E aí, o que a gente tem que ficar mais atento é que a principal complicação é a hipercalcemia. E ela é tardia. Ela pode surgir meses depois da criança já curada das lesões, né? E ela vem com sinais de alarde, que seriam recusa alimentar, letargia, irritabilidade, hipotonia, vômito, polidipsia ou poliúria. Muitos recém-nascidos apresentam essa hipercalcemia, mas ficam assintomáticos. E aí a gente tem que ficar atento para continuar acompanhando, mesmo depois da resolução das lesões da pele, né? E aí, sobre a etiologia, que a gente deu uma pesquisada para ver se a gente entendia um pouco mais, o que está mais aceito, assim, o que é mais explorado é a relação da vitamina D. Nos estudos que a gente estava procurando, eles conseguem identificar que tem um aumento da vitamina D, que a princípio é gerada pelos macrófagos, e isso tem independência da função renal e do paratormônio. Então, eles atribuem a hipercalcemia a uma produção extrarrenal da vitamina D e por essas células granulomatosas que são encontradas na histopatologia. E aí é importante que a gente mantenha essas crianças sob vigilância, mesmo depois que as lesões regridam por conta dessa hipercalcemia. E o diagnóstico ele é confirmado pela citopatologia ou pela biópsia cutânea das lesões dessas crianças. Agora vou complementar com um final em relação à doença. É um pouco repetitivo, mas como a gente comentou da citologia expirativa e biópsia cutânea, o que a gente vai encontrar, o que geralmente vai estar escrito nesse laudo, vai ser a histologia característica, revelando áreas, né, de necrose adiposa, rodeada por uma reação granulomatosa, constituída por histiócitos, macrófagos, células gigantes, associada a focos de calcificação. E agora um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais que a gente pode ter também, porque são sinais e são lesões que podem significar outras doenças, que pode ser esclerodermia neonatal, esdermo, hipodermite bacterianas agudas, como Ehrlichia, celulite, a infecção por citomegalovírus, os hemangiomas profundos, a lipogranulomatose, que é a doença de Fabry, e os sarcomas, que a gente chama de rabdomiossarcomas. Difícil a palavra. O que a gente vai fazer agora? O tratamento que a gente usa para a adiponecrose. Quando a adiponecrose está associada a essa hipercalcemia, a gente tem que focar muito na hidratação endovenosa dessa criança. Geralmente se faz furosemida para aumentar a eliminação urinária do cálcio
e também fazemos corticoterapia. A dieta ela também deve ser de baixo teor de cálcio, interromper imediatamente a oferta de vitamina D se estiver fazendo algum polivitamínico, estiver fazendo alguma reposição, ela deve ser interrompida por conta desse aumento do cálcio. E quando não está associada à hipercalcemia, o tratamento dessa dermatose é sintomático, porque como ele é benigno e autolimitado, essa doença ela vai se resolver sozinha. Então, a gente só fica atento quando essa criança tem essa hipercalcemia e também atento se ela vai desenvolver essa hipercalcemia. E aí, agora nós vamos passar para a nossa apresentação, sumário, introdução, discussão do caso, discussão e conclusão. Relato de caso. A introdução. Necrose gordurosa subcutânea ou adiponecrose é uma entidade rara que afeta tipicamente recém-nascidos que vivenciaram estresse perinatal. A patogênese está associada à hipóxia tecidual, gerando inflamação e necrose. As lesões caracterizam-se por áreas de eritema e edema que progridem para placas e nódulos subcutâneos endurecidos e indolores, localizando-se preferencialmente em coxas, face, dorso e membros superiores. Aí é o nosso relato de caso lá do hospital que a gente faz estágio, né? RN pré-termo, sexo feminino, nascido de parto cesáreo por descolamento prematuro de placenta, 36 semanas de idade gestacional, 2,178 kg, AIG, Apgar 2, 5 e 7, entubada em sala de parto e bolsa rota no ato. Mãe, 19 anos, gesta 1 para 1, aborto 0, com infecção do trato urinário. E aí começa a entrar, né, as complicações que a Kate falou lá no começo que facilitam a doença. Com 5 horas de vida, foi transferido para UTI NEO. 3 dias após internação, apresentou placas eritematosas quentes e endurecidas em face, dorso e ombro direito. Iniciou-se conduta expectante com suspeita de adiponecrose gordurosa. Conduziu-se para controle precoce de hipercalcemia com monitorização laboratorial. Após 2 semanas, o RN apresentou melhora progressiva nas lesões, evoluindo para alta hospitalar após 37 dias de internação. Aí é a foto, né, do neném, que descreve bem a característica da lesão que a Kate falou antes, que são os nódulos, né? Tanto em face quanto em dorso, que são os lugares preferenciais, né, que estão esses nódulos. A discussão. A adiponecrose é uma condição rara, embora sua evolução seja usualmente benigna e com resolução das lesões após alguns meses. Contudo, alguns casos resultam em óbito devido à hipercalcemia, a principal complicação da patologia em questão. E aí a nossa conclusão, né? A necrose gordurosa é uma manifestação incomum de paniculite com surgimento nas primeiras semanas de vida. Sua fisiopatologia ainda é desconhecida, porém é comumente relacionada a tocotraumatismos e a hipóxia tecidual, como no caso em questão. As lesões encontradas no caso descrito são semelhantes às relatadas na literatura, que a gente falou para vocês, com áreas de edema e eritema que progridem para placas ou nódulos subcutâneos. Essa patologia possui diagnóstico clínico, histopatológico e sua evolução é autolimitada e benigna. E aqui, de novo, como é que ficou o nosso pôster no congresso, e a gente queria agradecer. E foi isso, essa foi a nossa apresentação. Deixa eu... A gente tem algumas dúvidas também. Vamos explorar a doutora Juliane. Parabéns, meninas, apresentaram muito bem, um caso muito interessante, né? Porque é um caso raro que a gente não vê, e é feio, né? Uma coisa assim tão feia. E que é bem agressiva. É curioso isso, Sim, né? tem um curso bom, né? Diagnóstico bom. Então, parabéns, bela apresentação de vocês, bela iniciativa, grande orgulho de vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Antes de passar para a doutora Juliana, eu não sei se eu falei que a doutora Juliane eu não me lembro se eu falei isso, que ela é a presidente do departamento de dermatologia da SOPERJ, né? E acho que eu não falei. Depois eu vou passar para ela, vai se apresentar. E quero antes só passar para a professora Marta, para ver se ela quer fazer algum comentário, porque ela é responsável pela liga, né? E depois, então, a gente passa para professora Juliane, tá bom? Beth, eu acho que os nossos sorrisos já traduzem a nossa alegria por esses encontros, né? E dá muita esperança quando a gente vê assim essas meninas brilhando, interessadas, fazendo uma medicina com arte,
com o bem cuidar, pensando em melhorar o conteúdo teórico, ficando inquietas, intrigadas com os casos que elas participam, indo atrás de uma ampliação do seu conteúdo teórico e se motivando a participar dos encontros médicos, dos congressos, simpósios, etc. Então, a gente fica assim com o coração bastante tranquilo que nós teremos pessoas profissionais que vão efetivamente engrandecer a nossa profissão, que é muito, muito especial. Enquanto presidente da Liga, a médica, professora da Liga, né, de Pediatria, gente, eu fico assim, sempre uma overdose de endorfina, de prazer, de vê-las brilhando, e quero dizer que elas fazem tudo sozinhas, a toda essa movimentação, elas se unem, elas têm esse furor acadêmico, vamos dizer assim. E eu fico muito feliz, principalmente porque vejo que a gente está conseguindo, a despeito de todas as dificuldades pelas quais estamos passando, nos mantermos fiéis à nossa motivação de estarmos aqui, do nosso trabalho, da importância que a medicina tem no cuidado, principalmente esse caso extremamente interessante, diferente para nós, não é o nosso dia a dia, então também muito esclarecedor. Estou muito orgulhosa de vocês, meninas. Muito mesmo. Obrigada, Marta. Gostei da expressão furor acadêmico. Realmente, quando a gente propõe um negócio, elas ficam... Vamos na hora. Essa liga eu tenho que cumprimentar, tenho que parabenizar, realmente. Eu acho assim, e eu fico felicíssima de ver isso, porque a felicidade da gente que é professor é ver o aluno da gente brilhar, né? Então, verdade. Isso é muito gratificante mesmo. Muito obrigada, Marta, pela tua presença. Agora, quer falar mais alguma coisa? Não, só que é uma honra para mim estar aqui. Uma honra. Obrigada. A honra é nossa ter você aqui com a gente. E eu vou passar agora para a professora Juliane, tá? Nossa presidente do Departamento de Dermatologia, e mais alguma coisa que a Juliane queira falar. A palavra é toda sua, fique à vontade, vai ser um prazer enorme escutar uma pessoa da sua capacidade. Muito obrigada por aceitar nosso convite, tá bom? Primeiro eu quero dizer que eu que agradeço o convite, tá, Beth? Fiquei super feliz por ter sido convidada. Então, assim, a gente realmente agora a vida mudou porque está com o bebê, mas a gente tem que dar um jeitinho também para conseguir abraçar tudo, né? Senão a gente não faz mais nada. Então, agradecer o convite, agradecer a Marta. Achei a apresentação linda, foi ótima. E vai sobrar pouca coisa para eu falar, porque vocês já falaram bastante, já detalharam. E eu acabei, assim, como eu já imaginava, né? Acabei vendo um pouquinho da apresentação de vocês, eu trouxe um pouquinho do diagnóstico diferencial. Por quê? A adiponecrose, né? A Marta falou, não é o nosso dia a dia na pediatria. E na dermato, por ser uma doença rara, eu também não peguei tantos casos assim de adiponecrose, né? Então, assim, é uma doença que vocês que estudaram agora bastante sobre ela, vocês viram que, assim, tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita dúvida ainda, né? Então, a gente vai estudar, mas por que aparece? Traumatismo. Mas tem outras crianças que têm traumatismo, e por que algumas desenvolvem e outras não, né? Por outro lado, vocês repararam que o paciente de vocês era um paciente que foi entubado, né? Que era um paciente que não estava em uma situação clínica tranquila. E quando a gente vai para a literatura, vocês devem ter lido, o paciente de adiponecrose, geralmente, em relação ao estado geral, o paciente está bem, né? Vocês até falaram... em relação à idade, que o nosso é pré-termo. Geralmente, a adiponecrose que a gente tinha visto é mais pós-termo, até por conta do tamanho do neném, né? Acaba e o paciente está bem, né? Sim. Exatamente. A termo, o paciente bem, o de vocês era pré. Tem uma outra entidade que eu vou falar um pouquinho, que é uma entidade, né? Que é o diagnóstico diferencial principal, que o paciente geralmente está mal, ele já tem alguma doença prévia, tem uma taxa de mortalidade maior,
também exatamente porque o paciente já tem doença, já não é um paciente que está bem de saúde, mas na medicina e no Amone nunca nem sempre, né? O paciente não lê o livro e a gente pega as variações. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Sim, estamos sim. Oi, doutora, estamos vendo sim. Só botar em apresentação de slide, né? por favor. Peraí. Foi? Oi, pode continuar, doutora. Então, vamos lá. Ih, saiu, né, Diego? Saiu aqui não, aqui não. Só clicar de novo no slide. Eu tô vendo. Ah, agora foi. Foi. Então, vamos lá. Vou passar aqui rapidamente. Na verdade, eu fiz uma introdução, porque a gente fala assim, adiponecrose, necrose do tecido gorduroso, mas onde é que está isso, né? Quando a gente pensa na pele. Então, a gente tem que pensar na hipoderme, ou tecido subcutâneo. Aqui eu botei uma foto das camadas da pele para a gente perceber que esse acometimento dessa doença é um acometimento profundo. Por que isso é importante? Nesse caso, o diagnóstico foi clínico, né? Foi feita a hipótese clínica e o paciente foi sendo acompanhado. Mas quando a gente pensa em fazer uma biópsia para corroborar a histopatologia da doença, a gente não pode fazer uma biópsia superficial, porque se a gente tirar só esse pedacinho aqui de epiderme, derme, a gente não vai fechar esse diagnóstico porque o acometimento está mais profundo. Então, é importante a gente ter noção de quem for fazer dermatologia, quem gosta de dermatologia, né, ou mais cultura geral como médico, doenças que acometem mais a parte profunda precisam de uma biópsia profunda, que a gente precisa encontrar a lesão. Então, se a gente estiver falando de uma paniculite, que é o grupo de doenças, né, aonde a adiponecrose está incluída, que tem o eritema nodoso, ou então no paciente que tem, por exemplo, esclerodermia, que também tem um acometimento profundo, a gente precisa fazer uma biópsia que pegue aquela lesão. Então, quando a gente fala da hipoderme, ela é aquela camada, né? Qual a função dela? Pelo deslizamento da pele sobre a estrutura aonde ela se apoia, dependendo do grau da nutrição do organismo, essa hipoderme pode ter uma camada variável de tecido adiposo, né? Que pode ser mais desenvolvida, e a hipoderme é rica em células de armazenamento de gordura, que são os adipócitos, e vai ter a função principal de reserva energética, proteção contra choque mecânico e isolante térmico. Então, isso assim, é o benefício dela, né, a função dela normalmente. E aí, quando a gente fala das paniculites, né, o que seria essa paniculite? É um capítulo de doenças no qual a adiponecrose está incluída. É o processo inflamatório desse tecido celular subcutâneo. Então, ele pode ser primário ou ele pode ser um processo secundário. É uma reação induzida por algum outro processo sistêmico. E aí, trazendo para o nosso universo da pediatria, quando a gente fala de criança, o que a gente vai ter na criança? O eritema nodoso, a necrose gordurosa do subcutâneo, ou a adiponecrose, a mesma coisa, e o esclerema neonatal, além da possibilidade de desenvolver paniculite pelo frio. Então, é isso que a gente vai encontrar. O que é mais comum, tá? Não só na criança, mas também no adulto. O eritema nodoso é muito mais comum. Então, quando a gente fala de paniculite, são aquelas lesões profundas. Vocês repararam na apresentação que aquela lesão, assim, vocês não palparam, mas geralmente é uma lesão dura, é uma lesão que está infiltrada, começa com edema, mas é uma lesão endurecida e é uma lesão profunda, por isso dá aquele aspecto. E aí aqui eu quis trazer para vocês o eritema nodoso, porque isso aqui, provavelmente vocês vão, quem já não atendeu um paciente assim, provavelmente vai atender, tá? Porque isso aqui é muito mais frequente do que a adiponecrose. Geralmente dá em membro inferior, são esses nódulos, são lesões profundas que a gente fala. São, na foto não dá para a gente palpar, né? Mas na descrição do livro, quando a gente fala de nódulo, é lesão que é mais palpável até do que visível. Então, quando você, às vezes, aqui está bem eritematoso, dá para a gente visualizar. Mas às vezes não tem esse eritema tão importante. Então a gente percebe mais a lesão quando toca, né? Fazendo a palpação dessas lesões. E tem diversas causas para eritema nodoso, tá? Sarcoidose, tuberculose, hanseníase. Hanseníase tem que ter bastante atenção, porque é muito frequente no nosso meio. E, sem dúvida, a causa mais frequente, né, principalmente nas crianças, é a infecção estreptocócica, tá? Então, em geral, é um quadro reacional, o paciente tem esse quadro infeccioso e vai desenvolver o eritema nodoso.
Por que eu trouxe? Não tem relação direta com a apresentação, mas é uma coisa mais frequente, que também está no capítulo das panicolites, e eu acho que é importante vocês terem essa noção de que pode acontecer e que tem diversas causas. Então, a gente precisa investigar, tá? Pode ter relação com doença autoimune, com doença infecciosa. Então, a gente precisa estar atento em relação a isso. A gente vai buscar a causa do eritema nodoso. E aí, voltando agora para a adiponecrose do recém-nascido, né? Reforçar que é um quadro raro. Tem essas lesões de nódulos subcutâneos, ou então esses nódulos, que são as lesões menores, podem confluir e formar uma placa grande, como era o caso apresentado anteriormente. A gente pode ter uma lesão focal, ou pode ter um acometimento extenso desse paciente. A pele sobre a lesão, ela vai ficando eritematosa, né, avermelhada, pode assumir uma coloração mais violácea, um vermelho mais vivo, ou pode até permanecer com o aspecto da cor normal. Então, pode fazer o nódulo e a cor da pele pode ficar normal. As áreas mais comuns são coxa, face, na parte das costas, né, do dorso e dos braços. Eu nunca tinha visto lesão de paciente em face. Fiquei feliz até de ver o caso. Foi o primeiro caso que eu vi na face, tá? Não tinha visto previamente. Por que isso é importante? Porque esse paciente, ele vai cometer esse paciente no início da vida. Esse paciente pode estar na maternidade ainda, ou ter tido uma alta precoce, né? Já ter tido a alta, e logo depois não alta precoce, mas logo depois que teve a alta, ele vai começar a ficar com edema, com a pele, no início, um vermelho mais leve, um eritema leve, depois vai assumir a coloração violácea. E por que é importante ter isso em mente? Por conta dos diagnósticos diferenciais. Então, às vezes, esse paciente pode passar por um diagnóstico, por exemplo, de uma celulite, que é diagnóstico diferencial. No início, o quadro pode ser sutil. Aqui a gente está vendo o quadro, né, já instalado. Mas é por isso que a gente fala que sempre o último médico é melhor, porque às vezes já passou por outros, mas quando chega no último médico, aquele quadro já está mais... já se estabilizou mais, né, já evolutivamente está mais antigo e fica mais fácil de se fazer o diagnóstico. Então, assim, nesses momentos iniciais, é super importante a gente conseguir fazer um diagnóstico diferencial, que às vezes é difícil, porque se a gente estiver pensando numa celulite, por exemplo, a conduta é totalmente diferente, né? E celulite no recém-nascido, a gente precisa agir bem rapidamente. Então, é isso que eu queria trazer também, a importância dos diagnósticos diferenciais, porque esse quadro é raro, mas se confunde com outras doenças. A incidência exata não é bem conhecida, até porque às vezes, né, não se faz o diagnóstico correto por ser raro, as pessoas às vezes pensam menos também, então acho que isso também foi importante, tá trazendo, tá apresentando esse caso belíssimo, né, então super importante. O que a gente tem que chamar atenção, como elas já falaram anteriormente, a questão da hipercalcemia, então esse paciente precisa de um acompanhamento. Também pode cursar com outras complicações, tipo hipoglicemia, trombocitopenia e hipertrigliceridemia. Então, esse paciente, por mais que a lesão da pele é feia, assusta, né? A lesão de pele geralmente é assim, em várias doenças. A lesão assusta, as pessoas já associam a coisa mais grave, mas aqui, na verdade, a gente tem que se preocupar com uma outra parte do paciente, né? A pele vai ser o que vai assustar, mas a gente tem que pensar na parte sistêmica do nosso paciente. Aqui eu trouxe um outro quadro, muito mais brando do que o delas, né? Então, exatamente para mostrar como a doença pode se apresentar de formas diferentes. Então, de novo, falando da hipercalcemia, né? O que vai acontecer na questão da histopatologia? Elas já falaram muito bem, necrose do tecido adiposo e infiltração inflamatória granulomatosa. E apesar de ser um quadro, né, que assusta, a evolução tende a ser benigna e muitas vezes nem precisa de tratamento, tá? Se a gente estiver falando da pele em si, a gente não vai fazer nada em específico, mas tem que acompanhar esse paciente para ver se ele não está evoluindo para uma complicação. A patogênese, como elas falaram, é desconhecida, relacionada provavelmente, né, à hipóxia tecidual, com inflamação e posterior necrose do tecido adiposo. E aí, assim, quais que seriam os fatores de risco, né? Então, hipóxia, estresse perinatal, como, por exemplo, um parto traumático prolongado ou até hipotermia. O diagnóstico, clinicamente a gente vai pensar, né? E a gente pode fazer uma biópsia para estar corroborando isso. Aí a gente já falou do nível da biópsia, que tem que fazer uma biópsia que seja uma biópsia profunda, né? Pegando o tecido subcutâneo. E lembrar dos diagnósticos diferenciais. Então, tem alguns diagnósticos diferenciais que são raros, que eu vou comentar também.
mas pensar, às vezes, no que poderia ser mais frequente, né? Então, não, é claro que a gente tem que ter o raro na nossa mente, senão a gente não vai fazer o diagnóstico nunca, mas pensar que tem coisas que são mais frequentes. E lembrar de ficar monitorizando o cálcio sérico desse paciente. Como elas falaram, pode ser uma complicação até não tão precoce, pode ser uma complicação mais tardia, então merece um acompanhamento desse paciente. Para vocês terem noção, né, eu não sei se as meninas tiveram a oportunidade de examinar o paciente clinicamente, mas quando você palpa essa lesão, é uma lesão endurecida. A gente tem dificuldade de pinçar a pele, de tão endurecida que essa pele é. E aí, um diagnóstico diferencial é o esclerodema neonatal, que vai gerar também um endurecimento da pele. A pele pode se apresentar com aquele aspecto mais reticulado, de uma coloração branco-amarelada. Ela vai acometer o paciente nas primeiras semanas de vida e, em geral, nesse caso, é um paciente pré-termo, um paciente que pode ter alguma doença que ele esteja mais debilitado, é um recém-nascido que pode estar letárgico, que está com o estado geral prejudicado, tá? Porque, em geral, costuma se associar a quadros graves. Então, sepsis, doença cardíaca, doença pulmonar, desidratação, aquele paciente que já tem algum quadro que já deixa ele mais debilitado, além da questão só da pele, tá? O prognóstico, em geral, é um prognóstico mais reservado e vai ter uma taxa de mortalidade elevada, enquanto que na adiponecrose a gente já espera uma evolução melhor do nosso paciente. Bom, assim, eu tentei trazer algumas outras coisas que são da prática do dia a dia, tentei complementar a apresentação das meninas, que, repito, já foi muito boa, e a gente está aberto, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário, até de outra coisa que a gente não tenha falado, né? A pediatria e a dermato estão ali coladinhas, né? Muita coisa da pediatria tem relação com a dermato. Ou doença... Caiu. Eu acho que ela caiu. Acho que boa galera caiu. Ela voltou agora, doutora. Eu não sei até onde vocês me ouviram, porque eu só me dei conta que caiu na hora que apareceu aqui na minha Dermato e pediatria estão muito ligadas. Então eu fiz a aula toda. A dermato e a pediatria estão bastante ligadas, né? Porque criança tem muita doença de pele. Então, tanto em doenças sistêmicas ou só doenças exclusivamente de pele, desde o impetigo, é o dia a dia do pediatra também. Então, quem já rodou no ambulatório de pediatria, quem está no internato, com certeza já viu muita lesão de pele. E, às vezes, os alunos falam assim para a gente, nossa, mas como é que você sabe? Porque é tudo muito parecido, né? Tudo igual. Então, assim, o dia a dia, dermato tem que ver muito. Tem que estudar, ver no livro, mas ver no paciente que a gente aprende mesmo. Porque tem que botar a mão ali, palpar, endurecido, é nódulo, como é que é a lesão. Mas, às vezes, a gente percebe isso, né? A pessoa tem uma dificuldade de descrever a lesão, as lesões se parecem. E com o dia a dia que a gente vai ganhando a prática realmente. Tá bom? Agora a gente está aberto para o que vocês quiserem comentar. Porque a gente leu e ficou tentando entender, porque, óbvio, não existe a palavra sempre em medicina, né? Então isso dificulta um pouco as coisas. Porque, por exemplo, a gente estava vendo que em recém-nascido a principal causa de hipercalcemia é a iatrogenia, esse parto pouco traumático, né? Essa lesão que acontece ali na hora do parto. Só que a gente sabe que tem crianças que vão ter essa hipercalcemia e crianças que não vão ter. E esse jogo de cintura de pô, será que aquela criança merece um alertinho? Será que talvez ela pode cursar com uma hipercalcemia? Porque mata, né? Se for um caso assim grave, hipercalcemia é uma coisa que mata. Então a gente ficou meio... pelo fato de não entender por que essa hipercalcemia acontece, mesmo nessa conduta, a gente fica meio um pouco perdido, né, nesse sentido. Você diz, mesmo o paciente que não tem adiponecrose, mas que teve reumatismo. Mas na adiponecrose também, né, principalmente foi por conta da adiponecrose que a gente foi pesquisar. O paciente que tem adiponecrose, a recomendação que a gente dá é que faça esse monitoramento desse paciente até a longo prazo. E ele, assim, vamos dizer assim, vai ser o paciente mais fácil, porque está com a lesão de pele, né, já vai sinalizar para a gente. Sim. Aí eu vou pedir ajuda para as colegas pediatras. Eu sou pediatra também, mas exerço só dermato hoje em dia. Em relação a essa questão de monitorar o paciente que não tem a lesão de pele, né?
no meu ver, a gente vai acompanhar, o paciente vai estar internado, recém-nascido, e a gente vai ver se ele tem outros comemorativos para isso, né? Se ele está letático, se ele tem alguma alteração. Não sei se no histórico do parto já traumático, se já teria uma indicação de fazer essa pesquisa prévia, ou se a gente esperaria ter sintomatologia. Eu vou pedir ajuda delas. Na adiponecrose, sim, a gente sempre vai investigar esse paciente. Lá a gente até faz pesquisa de cálcio, mas é quando a gente vai pesquisar. Ai, meu Deus, raquitismo e anemia. Aí a gente faz voltasacalina, cálcio e fósforo. Sim. E aí eu acho que por isso que de qualquer forma acaba que a gente verifica, né? Mas não com esse objetivo, né? Por conta de parto traumático. Mas aí quando você já pensa em alguma alteração, né? A tua pergunta eu tinha entendido que seria só assim, esse parto foi traumático. Sim. O recém-nascido está bem, mas não, o que seria a gente ficar pensando nisso? Porque assim, qual seria quando vira a chave? Tipo, por que essa criança desenvolve uma hipercalcemia e essa aqui não? Entendeu? A gente fica... dá um nervoso não saber por que alguma coisa acontece. Por que essa criança desenvolve e essa não? Entendeu? Marta, quer comentar? O importante é a gente saber da possibilidade de ocorrência e aí você está atento para ir, por isso a gente discute. Muitas das complicações que a gente vê que são possíveis nos casos que a gente atende, nem sempre elas acontecem, mas a gente está um passo à frente porque a gente já sabe da possibilidade. Eu fiquei intrigada, que eu fiquei pensando assim, Juliane, se eu estou conduzindo esse paciente, quando começou a apresentar, porque esse caso ele tem uma lesão bem extensa, eu já ia pensar em sepse, eu já ia começar a antibiótico terapia, e eu acho que talvez no início esse paciente, ainda mais recém-nascido, ele está com cobertura antibiótica, porque a evolução é muito grave. Exatamente, é o que eu falei. Assim, na teoria é muito bonito, né? A gente aqui numa aula comentar, não, porque tem que diferenciar, mas assim, ali no dia a dia, diante do paciente, na dúvida vai pecar pelo excesso, realmente, não tem jeito, né? E assim, eu acho que é isso mesmo. A gente está falando ali principalmente de um paciente que é muito frágil, não dá para a gente ficar esperando. Então, assim. Ainda mais com tanta complicação, né? Exatamente. Até então, porque, assim. Na neonatologia, a gente fala sempre isso. Uma máxima é colocar o carro na frente dos bois. Você não pode esperar, né? O recém-nascido, ele é teoricamente, um imunossuprimido, né? Então, a gente tem que estar muito atenta ao quadro clínico, e muitas vezes a gente faz mesmo, é muito comum, abalo, né? E nesse caso especificamente, o paciente estava mal, né? Ele tinha outras coisas, ele não estava só com a lesão de pele ali tranquilo, ele tinha outra coisa, era um pacote assim que preocupava a gente. Então, assim, sem dúvida. A gente acaba sempre pegando essas crianças porque a gente está estagiando numa UTI neonatal. Então, é sempre prematurinho e a gente vai vendo muita complicação. A maioria das crianças assim, com complicação é sífilis, esmagadora. É sífilis. Aí, de vez em quando, apareceu um caso que eu queria fazer, mas a família era mais complicada, que era um caso que a criança tinha um divertículo de Merkel e ele herniou dentro. E aí a criança teve que fazer cirurgia 2 vezes, que deu problema, chegou a abrir. Mas era um caso também muito interessante. Ela levou alta, ficou super bem, foi para casa com acompanhamento. Também é um caso que a gente queria trazer, mas nem sempre dá. Eu queria fazer uma outra pergunta em relação a esse acompanhamento do cálcio, né? A gente vai precisar estender esse acompanhamento, porque pela o que vocês trouxeram, isso pode se manifestar mais tardiamente. E aí vai fazer parte da consulta de puericultura, por exemplo, uma coleta mensal de cálcio para avaliar se está tendo algum tipo de alteração, orientar a mãe, se ele apresentar tremores, etc., que ela deve buscar emergência. Até quando a gente faz esse rastreio do cálcio, né? Esse rastreio aí
do paciente? Uma ótima pergunta essa. Mas, assim, a gente não tem um protocolo certo para seguir. Porque até interessante que eu falei e elas também comentaram, a tendência é que seja autolimitado e que o quadro vá melhorando, né? Mas, por exemplo, eu já tive paciente que chegou para mim com 1 ano e pouco e ela ainda tinha a pele endurecida, muito melhor do que antes. A mãe era super organizada, trazia as fotos, a gente olhando, acompanhando, mas ela ainda tinha uma área endurecida. Então, assim, no início, ela nem estava comigo, estava com uma outra colega, depois foi para mim, porque estava mais próximo da residência dela. No início, se fez, assim, coleta quase que mensal, realmente, tá? Para poder ir acompanhando de perto. Depois... Oi? Até desaparecer tudo. Então, no primeiro ano de vida, fez mensal. Depois, como ela estava bem, a mãe era extremamente, assim, organizada, consciente, cuidadosa, eu comecei a espaçar mais, entendeu? Porque eu fiquei mais segura depois de conhecer a mãe, eu comecei a espaçar um pouquinho mais e a mãe sabia os sinais de alerta que ela deveria ter. E essa menina nunca tinha tido problema durante o acompanhamento do primeiro ano de vida com a outra colega e depois veio para mim também não tinha nada. Então, assim, hoje... Interessante que até essa resolução das lesões também é diferente, né? O tempo, essa criança ela evolui com 2 semanas e essa 1 ano. Exatamente. Então, assim... eu fui acompanhando ela até quase que aquele quadro praticamente quando ela ficou bem, entendeu? Mas fui depois ficando mais segura para espaçar o acompanhamento. Assim, como é um quadro raro, acaba que você não tem aquele protocolo, né? Por exemplo, tem vários consensos. Então, assim, faz isso. Na tiponecrose, a gente acaba não tendo. Então, assim, aí acho que também depende do perfil de médico, né? Eu sou bem cautelosa, então fiquei ali pegando ela pertinho, depois fui espaçando um pouco, porque eu vi o perfil da mãe também. Acho que também vai dependendo de cada um, mas é isso que ela falou realmente. É importante, né? Você observar como é que a mãe se comporta nessa história, né? Sim. Então, gera muita insegurança, né? Nesse acompanhamento. Agora, assim, o que você viu de mais grave, né, nessa doença, é muito curioso isso, um aspecto muito pesado e... Eu fiquei apavorada, diga-se de passagem, gente. Eu fiquei assustada com a lesão. Em 2 semanas ele ficou bem. Né? Você até falou, rabdomiossarcoma, aquela lesão ali violácea, né? Lembra até a coloração de Kaposi também. Parece um tumor, a lesão é muito dura realmente. Um furúnculo ali, é essa sensação que dá olhando. Sei. Mas na sua experiência, assim, esse foi o caso mais longo que você viu ou aconteceu assim de mais tempo, a criança maior, fazer como é que você esse viu? Especificamente que eu falei que a gente acompanhou mais tempo, foi o caso mais longo realmente. Mas assim, não tem também uma casuística tão grande, tá? Até tem colegas assim que têm muito mais tempo de dermatologia pediátrica do que eu e conversando também viram assim 5 casos, sabe? Não é uma coisa assim. E olha que a minha amostra é até um pouco viciada, porque eu atendo muito mais criança do que adulto. E mesmo assim, não tem uma casuística tão grande, entendeu? Então, assim, fiquem felizes de vocês terem visto esse caso, né? A gente não quer que o paciente fique doente, obviamente, mas quando a gente vê, é ótimo porque você memoriza e vocês nunca mais vão esquecer. Né? É aquilo que a Marta falou, da questão do diagnóstico diferencial. É importante, às vezes, a gente agir mais rápido, então nem sempre a gente acha que mas vai acabar tomando uma outra conduta para resolver o problema, mas com certeza vocês não vão mais esquecer. Tá. E aí eu queria perguntar outra coisa. Quando é que a gente faz essa biópsia? Porque eu estou pensando, eu estou conduzindo o caso. Aí eu vejo uma lesão dessa, gente, dá um sistema nervoso, né? Aí você já vai começar a antibiótico-terapia, etc. Em que momento eu vou pensar nessa possibilidade, porque essa é uma condição rara, e vou fazer biópsia, porque aquela lesão ali no dorso me parece até meio um hemangioma aqui embaixo. Ela é meio diagnóstico diferenciais também. Vocês podiam até botar a lesão para gente. Deixa eu botar de novo.
eu fiquei assim, meu Deus, e se você tá vendo? Aqui na face, ali na face, na bochecha. Aqui dá para ver bem os nódulos. Não te dá uma ideia de poder ser uma lesão vascular? E aí, em que momento que é bom fazer essa biópsia, Juliane? É uma ótima pergunta, porque assim, lesão vascular a gente vai ter mais. Não é aquela que a gente está falando de recém-nascido, mas se a gente estiver falando de uma criança maior, você vai fazer uma biópsia de uma lesão vascular no consultório, vai sangrar, então, né, problema, não tem como. Então, assim, quando é que a gente vai biopsiar? Quando a gente tem dúvida do diagnóstico. Esse diagnóstico, a gente pensa muito no recém-nascido, mas claro que tem outras coisas. Então, assim, pode ser lesão tumoral, não é comum, mas pode ser, né? Sim. Então, acho que a conduta, você traçando assim, qual que seria a conduta, né? Então, começou o antibiótico, porque na dúvida vai fazer o antibiótico. E assim, a gente, independente, pode correr o antibiótico e fazer a biópsia. A biópsia seria um procedimento simples que a gente vai tirar um fragmento pequeno, tá? Não sei se quem está assistindo já viu fazer uma biópsia de pele, mas a gente faz uma lesão, uma elipse, que é um fuso, e tem que pegar até a gordura para a gente poder ter certeza. O hemangioma, tá? Pode entrar nos diagnósticos diferenciais, mas é uma lesão mais violácea. E outra coisa, o hemangioma, em geral, a criança não nasce com hemangioma já desse tamanho. A criança nasce, pode ter alguma lesão ou nada, e a história é essa. A mãe fala assim, doutora, cresceu de uma hora para outra. Mas, em geral, a criança já não nasce. Mas poderia ser... A gente já viu algumas, parece um botãozinho assim, vermelhinho. Isso, mas pode ter lesão maior também. O mais clássico é a lesão menor, realmente. Mas pode ser uma malformação vascular, realmente, né? E essa lesão que vocês mostraram nem está na região lombar, né? Mas se tiver ali na região lombar, a gente já vai pensar em outras coisas ainda. Exatamente. Então, assim, não é assim, uma coisa a gente comentar aqui, a biópsia é isso, aquilo, mas na prática a gente tem que pensar em outras coisas. O que poderia ajudar para a gente até excluir, de repente, uma lesão vascular é fazer ultrassom com Doppler, né? Então, pensando no ambiente que está no hospital, vamos fazer uma ultra, vamos ver se tem fluxo, para daí pensar em fazer a biópsia. Eu vou contar um caso para vocês que não tem nada a ver com esse caso que a gente está vendo agora. Eu já estava fazendo, acho que já estava formada, não era aluna ainda não. Mas chegou uma criança para um parecer na pediatria, parecer da dermato, e a criança tinha uma lesão exofítica, né, no couro cabeludo, e essa criança chegou no hospital, veio para fazer uma biópsia, né? Isso ilustra bem o que a gente está discutindo aqui. Tá, mas já fez um exame de imagem? Tem uma ressonância? Não, não tem nada, é só para fazer uma biópsia, a lesão está para fora, não precisa fazer biópsia, não precisa de exame de imagem. Ai, meu Deus. E aí, na época, né, minha professora, Eliane Abad, que é dermato também, pediatra, ela falou, olha, não vou fazer biópsia sem ter exame de imagem, tem que fazer o exame de imagem, tinha vindo de ambulância para um parecer, enfim, a criança não estava bem, e aí, quando fizeram o exame de imagem, a criança retornou, aquilo ali era uma aplasia cutânea que pegou a calota craniana, e aquilo ali era tecido para fora. Imagina se elas tivessem feito a biópsia, entendeu? Não era pele, tá? Era o cérebro da criança saindo. Nossa, então, assim, você imagina se tivesse sido mexido sem ter feito o exame de imagem. Então, assim, isso só corrobora o que a Marta está falando. Então, assim, a gente citou a biópsia, a gente está aqui no meio acadêmico para discutir. A biópsia, em geral, é importante, principalmente, assim, para você fazer, para confirmar o teu diagnóstico. Nem todos os casos vai ser feita, porque, por exemplo, nem todo hospital vai ter um cirurgião pediátrico, vai ter um hematologista. Exato. Então, assim, aqui, como a gente está falando com alunos, né, acho que a gente tem que ter em mente, assim, eu não posso causar um outro problema para o paciente além do que ele já tem, né? E nem transformar o problema do paciente no nosso. Então, assim, a gente precisa ver as prioridades. A biópsia é importante, mas principalmente a gente tem que ver o estado geral do paciente. Não adianta querer fazer uma biópsia e o paciente está lá super mal. Então, vamos estabilizar esse paciente, né? A Beth falou muito bem, né, da questão que a gente tem que tratar como se fosse um suprimir, então a gente tem que ver as prioridades. A biópsia não é essencial, né, nessa situação, mas é importante a gente ver o estado geral desse paciente, ver como é que está indo.
Às vezes não dá para fazer a biópsia na internação, pode fazer depois quando tiver alta, tá? E assim, a biópsia é um respaldo para o médico e um alívio para o paciente por estar confirmando o diagnóstico. Mas a gente tem que ver as prioridades em cada caso, né? E imagina, eu sempre conto essa situação dessa aplasia que pegou a calota craniana, porque imagina se o médico, não, vamos fazer logo aqui para resolver, né? Então a gente tem que estar muito atenta, obviamente não foi feito, né? Foi feito o exame de imagem, então assim, só para mostrar e o paciente se deslocado de outro hospital, de ambulância, sabe? E estava faltando aquela coisa mais básica. Não, fazendo só uma comparação, a gente tem que ter muito cuidado para não, ao mesmo tempo que você coloca os bois por um lado, você tem que ter muito cuidado do outro para não atropelar o doente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a bisavó do meu filho morava no interior e quando ela foi assim, mocinha, né? Começou na puberdade e apareceu o broto mamário, o doutor achou que aquilo era um abscesso. E tirou fora o broto mamário. E ela passou a vida com uma mama só. Ai. Então, isso eu acho que é importante, né? A gente ter isso em mente, isso eu vi acontecer, né? Foi um caso anterior, o cara achou que aquilo era um abscesso e tirou fora a mama da menina, né? Da adolescente, no caso. Então, isso acontece. E aí a gente precisa ter em mente para que a gente não corra um risco de fazer um mal, né? Uma maleficência. Uma iatrogenia grave, né? Exatamente. E assim, é até bom trazer esse tema de recém-nascido, porque assim, recém-nascido tem muitas lesões de pele, né? Então tem lá o capítulo do recém-nascido, né? Alterações do recém-nascido. Então tem coisas que a gente vai se preocupar, obviamente, mas tem muita coisa de pele que é mais acalmar a mãe. Eu passei isso agora com meu filho. Meu filho teve crocholactia, teve acne, teve tudo, assim... CRM positivo, ele. Exatamente. E assim, eu tive tranquilidade de ver que aquela história que a pele de bebê tem que ser bonitinha. E, na verdade, assim, eu tive tranquilidade de não precisa fazer nada que vai passar. Só que, às vezes, a mãe está tão angustiada e aí não entende que, às vezes, por exemplo, uma acne neonatal, que é só acompanhar e que tende a melhorar, a mãe quer fazer um monte de coisa, mas o recém-nascido também tem uma pele sensível, então vai ser pior tratar do que não tratar, né? Então, por isso que é importante esse acolhimento, essa explicação toda para a gente poder botar a mãe na mesma página que a gente está, né? E lesão de pele assusta. Né? A mãe quer que o filho nasça bonitinho, que não tenha nada, e aí nasce com hemangioma, depois faz acne, faz eritematóxico neonatal, faz alguma coisa na pele, isso chama muita atenção. E assim, também a outra mensagem que eu queria deixar ninguém é obrigado a saber, é uma doença rara, sabe? Exato. Muitos dermatologistas, muitos pediatras nunca viram, então ninguém é obrigado a saber. Só que, assim, é o que a gente está comentando aqui. Ligou o sinal de alerta, não sabe? Vamos chamar um colega para ver, chama o dermatologista, chama outra pessoa, né? Porque, assim, não é pecado não saber, né? O pecado é a gente deixar passar achando que está fazendo melhor e, na verdade, não. Então, assim, mas ninguém é obrigado a saber e a gente está aqui para se ajudar mesmo, juntar todas as especialidades e estudar e oferecer o melhor, né? O que não pode deixar passar, por exemplo, exatamente o que a Marta falou, a celulite. Isso sim, a gente tem que agir para hoje, porque a adiponecrose de hoje para amanhã não vai fazer diferença. O antibiótico para o paciente pode fazer diferença, né? Quanto antes a gente começar, melhor. Eu queria só complementar o que você falou rapidinho em relação à mãe. Lá nesse hospital que a gente faz estágio, tinha um neném, eu não lembro muito bem do quadro clínico dele, mas assim, ele tinha umas coisas importantes para ficar observando, e a mãe, o que incomodou ela foi que quando ela levantou ele da incubadora, tinha um pedacinho da cabeça que não tinha cabelo. E assim, pra gente é óbvio, né? Porque o neném vai perder o cabelo, mas ela ficou tão incomodada com aquilo que a gente falando não bastava. Ela queria que o médico fosse lá e explicasse pra ela. A gente foi, chamou o médico e ele explicou que era normal, que ia cair, mas ia voltar a nascer. A questão dela era essa, e não todo o quadro clínico que a criança tinha. Eu queria chamar a atenção para uma fala sua, Juliane, quando você estava falando das pacientes que você acompanhou.
né? E aí você percebeu ao longo do seu acompanhamento que a mãe era uma mãe que estava muito orientada, confiável, vamos dizer assim. E aí eu chamo a atenção que a gente já tem aqui 2 futuras pediatras e tenho vários alunos aqui assistindo. A coisa extremamente importante que a gente não deve se abster é de instituir uma excelente relação médico-paciente. Essa paciente que elas estão relatando era uma mãe de 19 anos, então era uma mãe adolescente, hoje o dia do adolescente, pelos critérios da Organização Mundial de Saúde. Então, os filhos de mães adolescentes têm mais chance de sofrerem algum tipo de maus tratos, negligência, etc. Essas mães precisam de acolhimento, como você falou, Juliane, orientação, explicação, nada do que é o encontro entre 2 pessoas, um profissional que está capacitado em dar informações, acolher a angústia da mãe, como você falou, Marcele, essa mãe que você está relatando estava preocupada com o cabelo. Às vezes a mãe tem uma fantasia que a gente desconhece. E se você... Elas falam muito sobre isso, de botar um lacinho, a gente lá, a enfermagem tem todo esse cuidado de colar lacinho na cabeça quando é menina. Elas querem que escreva o nome, porque a gente chama pelo nome da mãe, né? RND. Aí tem umas que pedem pra gente escrever um nome. Então, realmente, tem todo um por trás disso, né? Não é só um cabelo. Exato. E essa medicina que se baseia numa relação médico-paciente bem instituída, olhos nos olhos, high touch, a gente tocar o paciente e não high-tech, a gente deve usar a tecnologia a nosso favor, mas a gente não deve se abster dos princípios básicos que norteiam a nossa profissão. Então, é fundamental. Essa mãe do caso, ela merece um acompanhamento de perto, uma avaliação, uma puericultura bem feita. Não tem como fazer puericultura um paciente atrás do outro. A gente precisa de olhar nos olhos. A gente precisa de tempo, principalmente para uma mãe que teve um bebê que nasceu pré-termo, que ficou numa UTI, que teve uma série de intercorrências, então ela precisa de apoio e acolhimento que muitas vezes ela não tem. Ter empatia, como a Beth está falando, e isso minimiza, gente, resolve muitos problemas. A gente tem que recuperar essa medicina de uma anamnese bem colhida. Eu vi aqui que a Blanca entrou. Blanca, eu era a aluna terminando, já é residente. Eu ficava enlouquecida quando a Blanca ia no hospital que eu trabalhava passar visita, ou a gente pedia um parecer da reumato, e ela colhia aquela anamnese maravilhosa, um exame físico. Eu lembro de um caso de dermatomiosite que eu fiquei encantada com a condução do caso, e é essa medicina que nos encanta. E a tecnologia também, né? Como Exato. O professor Emerson Merri, você tem as tecnologias duras, as leves duras, né? Que são os protocolos clínicos, e as tecnologias leves, e a gente não pode esquecer delas, né? Elas são fundamentais para que você preste um bom cuidado ao paciente, né? Então, isso é um aprendizado que, às vezes, a gente não se dá muito conta do quanto a gente aprende num plantão, né? Num ambulatório da vida, prestando atenção nesse tipo de coisa, assim, entendendo, tendo sensibilidade para entender isso, né? Sim. E quando não tem protocolo, a gente institui protocolo, né, Juliane? Do bom senso, da sensibilidade, da relação que a gente está instituindo, do que a gente pesquisou. Enfim, aí a gente está vivenciando integralmente a nossa prática e não sendo pessoas robotizadas no atendimento. A nossa profissão não admite esse tipo de conduta. Até eu já tive a experiência de que, às vezes, o médico está acostumado a falar dos termos mais técnicos, e quando teve uma vez que eu percebi que
a mãe não estava entendendo, o outro paciente que eu faço estágio em CTI adulto também, não estava entendendo, e o médico não estava, tipo, se fazendo entender, sabe? Ele tava falando do jeito dele, e é isso. E aí tipo, eu falei, não, mas a pessoa não vai entender nada, não. Aí eu fiquei, tipo, baixinho, assim, traduzindo. Tipo, não, um negócio na cabeça. Aí a gente faz isso muito, porque lá tem muita mãe também que é menor de idade. Sim. E que não teve acesso, não estudou. Então, ela teve uma situação que era uma criança que ela era estrábica, ela tinha algum déficit já pro futuro, e ela teve uma convulsão de um dia para o outro. A mãe chegou, a criança, no dia anterior, a criança estava mexendo o bracinho, estava olhando, e no dia seguinte ela estava com tubo, ela estava com sonda, ela estava com catéter, estava com tudo. E aí a mãe começou a chorar, começou a chorar. E a gente lá do lado, tipo, dando água, fazendo carinho. Porque não tem, eu vou fazer o quê? Não dá pra eu só ficar de longe. Tem que acolher. Aí a gente ficava, tipo, segurando se ela queria água, queria alguma coisa, queria sentar. Porque eu não consigo imaginar, não dá pra deixar uma pessoa que tá claramente em desespero, né? Independente de a gente explicar várias vezes, falar, não, é uma sondinha, ela tá usando isso aqui pra comer. Porque como ela tá com medicação, ela pode ter risco de engasgar. A gente tenta, tipo, deixar da maneira mais simples, assim, que para a pessoa não se desesperar, porque eu imagino, para quem não entenda nada, deve ser ver seu filho recém-nascido cheio de tubo, deve ser o fim do mundo. Eu já até tive uma experiência de, tipo, ter que declarar óbito junto com médica. Que a criança, o neném faleceu, tinha, tipo, 500 gramas, aí ele não aguentou. Nossa, foi horroroso, foi horroroso. E a médica chegou a falar, eu até fiquei meio. Eu não é muito chateado, mas eu esperava que fosse falar de outra forma, porque falou que o paciente não evoluiu bem. Só que ela não entendeu o que isso quer dizer que a criança morreu. Aí eu virei e falei, ela perguntou, mas como assim? Aí eu falei, ela foi a óbito, porque a médica, eu não sei se ela também estava meio em choque, porque foi um dia meio complicado. E aí, eu também não consegui, eu só fui que nem a Marta. Eu me joguei no chão, fiquei, tipo, segurando a perna dela, fiquei fazendo carinho. Não dá pra. Como é que deixa uma pessoa assim, né? E eu tô aprendendo muito isso com o plantão. Até, tipo, esse toque, até um pouco mais do que o ambulatório, porque a gente vê as pessoas em emoções muito extremas, né? Ou muito nervoso pra tirar o filho, ou muito nervoso porque acha que o filho vai morrer. E essa sendo muito bom, essa experiência assim, de contato, mesmo que não seja diretamente, né? Tipo, eu falando com a criança porque ela é pequenininha, eu falando com os pais já tá sendo muito bom. Eu passei por uma situação oposta, que a criança nasceu com Apgar 0, ela foi reanimada, ela teve convulsão, teve convulsão em sala de parto, enfim, por erro mesmo, né? E aí a criança tinha todas as invasões possíveis e a mãe não entendia. Aí a médica tentando isso por telefone, porque não tinha condição de ir lá e ver a criança, e a médica tentando explicar que não ia evoluir bem. Não, mas a minha filha nasceu... Volta a questão do cabelo, né? Mas a minha filha nasceu cabeludinha, ela vai ficar bem, não vai, doutora? Mãezinha, eu acho que a senhora não tá entendendo. Vem aqui ver, pra ver se ela vivenciando aquilo ali, né? Que ela não se mexe, a criança não faz nada. Ela entenderia a situação, né? A real situação. Essa criança já tá lá, deve ter um mês. A mãe ainda assim é muito resistente. E aí entra essa questão não é fácil, né? Entra a questão da esperança, né? Uma coisa tem toda uma doutora, coisa eu acredito por trás, em Deus. né? Aí o que você fala? Não tenho o que falar, é um sabe? tempo, o tempo vai e é o acolhimento. A gente fala, vamos ver como é que ela vai evoluir. Né? Exatamente. É a hora que a gente fica assim, quem somos nós para julgar essa fé dessa pessoa, entendeu? Então, assim, a gente também, ela é humana e a gente também, né? Então, assim, a gente tenta trazer ela mais vezes para poder visitar a criança, acompanhar, né? Ver. Agora, deixa eu fazer só um comentário aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar essa criança, acho interessante, viu? Porque ela tem um Apgar de 2 no primeiro minuto, depois ela tem 5, né? Depois 7, mas o 5º minuto a gente sabe que é um minuto importante do ponto de vista do prognóstico
né? Ela teve alta, essa criança. Pois é. 37 dias. Mas tentem acompanhar essa criança. Eu entendo, mas é difícil, se você não tem noção quanto tem gente que vem de longe. Sim, verdade. Mas se conseguirem, eu acho que... ia ser interessante até para olhar a evolução dessa lesão. Pois Agora, é. Juliana, deixa eu perguntar, só pra... o papo tá uma delícia. Se a gente ficava aqui a noite inteira. Muito bom. Bom, porque a gente essa discussão assim mais ampla, que não é voltada só para a biomedicina, né? A gente tem um conjunto de discussões assim que fazem parte da formação do médico, é essencial. Mas daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, porque já passamos de 1 hora de olha só, que delícia, né? Mas me diz uma coisa, a literatura diz, você me disse assim, o prognóstico costuma ser muito bom, mas quando assim, não sei se você tem alguma coisa sobre isso, mas quando complica, né? Já existe na literatura, assim, em relação à necrose, caso de óbito, e é por conta da hipocalcemia? Como é que é isso? Então, em geral, quando tem complicação, porque é aquilo que a gente falou, a lesão de pele assusta, mas na verdade aquele não é um problema maior. Então, em geral, quando o paciente evolui mal, é por conta de alguma complicação, e a principal é a hipercalcemia realmente. Então, em geral, quando vão ser complicações decorrentes da hipercalcemia. A hipercalcemia. Eu falei hipo, não, é hiper. Agora, então, ele complica, mas ele também é um paciente que nasceu de um parto complicado, né? Teve uma condição, né, que favorece. Então, pode não ser a lesão em si, mas é um paciente de risco, né? Então, por isso que a gente trouxe aquela dúvida, porque a gente viu que a principal causa de hipercalcemia em recém-nascido, independente do que ele tenha, é a iatrogenia, essa conduta na hora do parto. Esse trauma, esse parto mais puxado, né? Pois é. Alguma complicação, e aí a gente a gente estava pesquisando, mas tipo, não tem ainda tipo uma explicação 100% de tipo como isso acontece, como é que funciona, como é que essa lesão, como é que esse parto mais traumático gera essa hipercalcemia. Não tem ainda muito esse link. A gente sabe que a criança evolui às vezes com essa hipercalcemia, mas não tem muito tipo ela lesionou isso aqui, então isso aqui gerou uma cadeia, uma cascata de inflamação e ficou com hipercalcemia, mas não tem. Então a gente estava bem nesse. E ele fugiu um pouco daquilo que a gente falou, né? Porque em geral nasce a termo, em estado geral com esse paciente, assim, realmente ele vai merecer um acompanhamento independente de qualquer coisa, né? Tanto pelo motivo, não só o acompanhamento da adiponecrose, mas pensando em toda a história clínica dele. Ele fugiu um pouco do que a literatura fala, né? Uhum, isso. Verdade, gente. Estou vendo se tem alguma pergunta aqui. Acho que não. Se não tiver mais pergunta, eu vou passar a palavra para a professora Juliane, agradecendo imensamente essa noite riquíssima que a gente teve. Vamos fazer outras, tá? Com certeza. Né? Com certeza. Para que a gente possa descansar um pouquinho também, né? Que está todo mundo cansado, a gente sabe disso. E só gratidão. Eu vou passar para a professora Juliana para as palavras finais e a professora Marta para a gente encerrar a nossa live deliciosa. Muito obrigada. Gratidão. Eu só tenho a agradecer, tá? Quero falar que estou à disposição. Se tiverem outros casos envolvendo a dermatologia, podem me convidar que eu volto. E agradecer muito a Beth, que fez o convite, a participação de todos vocês, a Marta também. Acho que foi tão enriquecedor, né? Porque a gente percebe isso pela hora. Porque quando você falou que já tinha passado 1 hora de evento, eu falei, caramba, nem me dei conta, né? Então, verdade. A discussão foi boa. Agradecer, né, por vocês terem trazido esse caso que eu acho que enriqueceu para todo mundo e parabenizar tanto pelo evento, mas por vocês estarem trazendo casos, se preocuparem de apresentar, porque é uma outra parte, né, que muitas vezes as pessoas não se preocupam em fazer plantão e tudo mais, mas apresentar caso em congresso também é uma parte super importante
Quem sabe também, né, além de médicas, não vão virar pesquisadoras e aí vão ter que fazer artigo científico também. Então, é bom começar o quanto antes. A gente acha que na faculdade não tem tempo, eu falei isso antes de começar, mas depois você vai vendo que o tempo vai sendo muito menor. Então, aproveita agora, porque vai piorando a situação em relação ao tempo. Então, tem que aproveitar enquanto está na faculdade. Tá bom? Um forte abraço. Tomara que a gente tenha oportunidade de fazer algum evento presencial, né? Se Deus quiser. Nossa, Muito em breve. estamos carentes, né, desses encontros. Assim como você, Juliana, eu não vi o tempo passar. Eu estou me sentindo assim numa roda de conversa, né? Eu acho que o clima... um dia do adolescente, né? Não é? Eu estou assim, muito feliz comemorando. Esse é um dia muito emblemático, esse contingente populacional que carece de um olhar, de uma escuta empática e de atenção. A gente conversa muito sobre isso, né? Eu com as meninas lá na Unigran Rio, a gente tem um serviço montado, etc. Eu fico muito feliz. Juliana, uma delícia o encontro, as suas explicações, a sua forma de falar que nos encanta, as meninas que trouxeram com tanta propriedade o tema. Beth, é sempre um prazer imenso encontrar a Beth, né? A gente ficaria aqui até amanhã, né, Beth, conversando. E eu acho muito interessante esse dia a dia, sabe, Juliane? Eu acho que a gente tem que falar o que a gente vive de verdade, porque muitas vezes a gente vai e tudo tem o seu lugar, né? Mas você vê uma forma assim formal de apresentação, etc. Mas e na hora do vamos ver, como a gente fala informalmente, né? As dúvidas que a gente tem, as angústias que a gente vive. E é muito interessante, eu gosto sempre de compartilhar com elas essas dúvidas e trazer essas vivências, porque quando a gente vê os nossos professores falando, parece que eles não viram nada que a gente viveu, né? E aí a gente fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir continuar atuando? Porque o meu professor tal, ele fala, ele já sabe, mas mal a gente sabe que toda essa propriedade ela é oriunda de inúmeras vivências, dúvidas, encontros, telefonemas, e isso vai nos formando e os profissionais que somos, né? Então, assim, foi um prazer. Eu também estou sempre disponível para estar aqui com vocês. Gente, obrigada, gente. Obrigada. Meninas, vocês foram brilhantes. Obrigada pela oportunidade, Beth. É sempre muito bom a gente ter esse espaço, porque quem gosta, né? Obviamente, não ninguém é obrigado a apresentar, mas eu sempre achei importante, assim, desde o início da faculdade, treinar isso. E congresso, e estudar, e conversar. Esses debates são muito bons para mim, para Marcelo também. A Liga, a LIAP, é uma liga muito interessada nessa parte de pesquisa. Então, para a gente é sempre uma honra ter essa plataforma e vocês, né, para ajudar a gente, como sempre. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Vou acabar, juro. É que vocês sempre agradecem, né? Acho que é nosso momento de agradecer também. E é exatamente isso que a Marta falou. Eu acho que quando vocês se disponibilizam esse debate, pelo menos a gente se sente... É um termo meio ruim, assim, o mesmo nível de vocês, de ver que vocês também têm essas angústias, mesmo depois de formados, com tanta experiência, vocês também sentem isso, assim, tipo, caramba, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar? E, assim, a gente, por diversas vezes, a gente se sente perdida, assim, tipo, caramba, nunca vou melhorar isso aqui. E ver vocês, ótimos profissionais, né, passando por essas mesmas questões, dividindo isso com a gente, eu acho que é reconfortante, essa é a palavra. Então, muito mais do que essa parte teórica, eu acho que essa parte humana de vocês, da vivência mesmo de vocês, acrescenta demais pra gente. Então, assim, muito obrigada por dividir isso com a gente. Às vezes as angústias até aumentam. Quanto mais a gente sabe, mais Deus, a gente tem. Verdade. Sei, né? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Boa noite, um beijão. Bom descanso. Boa noite, estou encerrando a gravação. De novo, tá? Obrigada. Tchau. Tchau.